também já foi secretário municipal em Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Três Passos. Marco está próximo ao movimento cultural de Novo Hamburgo desde os anos 90. Essa proximidade se deu com os festivais de esquetes ou foi antes? Exatamente, foi um pouco antes dos festivais de esquetes, mas foi através dos festivais de teatro. Em primeiro lugar, boa noite. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Pablito por esta canção hermosa, preciosa com que me aprendió. Eu tive o gusto de verlo actuar. Você fala a nossa língua, que coisa mais linda escutar isto de alguém a falar o idioma. Ah, sim. Não, eu fico arrepiado. Me imagino. Pois eu lhe vi actuar, Pablito, exatamente num espetáculo maravilhoso, quando recém se recuperava de um problema grave, e tá aí, inteiro, cantando, quem diria. Tu vê, né? Cantando, dançando, tocando, fazendo jogos germânicos, jogos alemães, tu já pensou que é isso? Quem acreditaria, né? Parecia uma pessoa séria naquele momento, quando eu conheci, parecia um homem honesto, sério. Normal. Agora tá aí, dançando, né? Dançando can-can qualquer dia. Fernando, que prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado pela... É uma honra para mim ser entrevistado pelo Fernando, que é um dos homens do teatro que eu mais admiro no Rio Grande do Sul, uma das pessoas que tem o trabalho mais marcante em todo o estado, pela consistência, pelos anos todos de teatro, pela sua história, pela formação. Mas isso eu vou falar depois, né? na segunda parte. Eu queria saber essa questão de presidir o Conselho Estadual de Cultura. Isso chega a ser uma profissão? Ela é remunerada, não? Não, é assim, a cada governo, a cada 2 anos, há uma troca no Conselho Estadual de Cultura. Em 2 anos, troca-se os representantes da sociedade civil, 16 integrantes. São eleitos pelas representações de cada segmento, do segmento de artes cênicas, do segmento de artes visuais, de patrimônio, história, folclore, tradição, enfim, humanidades, vários segmentos. E a cada 2 anos depois, o governo indica seus representantes. Cada governo indica seus 8 representantes. Então, são 16 da sociedade, 8 do governo. O governo Sartori, quando assumiu, ouviu a sociedade que nunca tinha tido representante dos secretários municipais de cultura, dos dirigentes municipais de cultura. E foi isso que aconteceu naquele momento, e por isso eu fui convidado. Eu havia sido secretário municipal e o convite do governo não veio por nenhuma vinculação político-partidária, porque eu não tenho, e pelo contrário, veio por essa atuação como secretário municipal. Naquele momento havia uma discussão política, uma discussão jurídica entre o setor do carnaval e do tradicionalismo. Então o governador indicou alguém do carnaval, outro do tradicionalismo, e escolheu 3 secretários de cultura, 3 ex-secretários de cultura do interior do estado, levando a representação do interior para a capital. Naquele momento havia uma distribuição de recursos muito própria, e eu diria que a maior parte dos recursos permaneciam em Porto Alegre sem chegar ao interior do estado. E esta era a política que nós tínhamos ouvido durante muito tempo, né? Antes dessa função, eu fui vice-presidente do Conselho dos Dirigentes Culturais do Estado, que é ligado à FAMURS, representação dos municípios. Sim, sim. E lá a grande questão era essa: por que as secretarias municipais não têm representação no Conselho Estadual? E isso aconteceu naquele momento. Essas pessoas não tinham... Acredito que talvez uns 2 ou 3 tivessem alguma vinculação partidária, mas alguns não tinham nenhuma vinculação. E isso me levou. Mas é uma função remunerada, sim. Os conselheiros recebem um jeton, que é um salário por sessão
por sessão do Conselho. Mas não precisa ter porque vínculo são político. diárias. Não, nem deve. Nem deve. Tá. Mas são sessões diárias. Na gestão que eu participei, eu atuei 2 anos como conselheiro e 2 anos fui presidente. Eu presidi eleito pelos meus colegas. Então, o presidente é eleito pelos colegas. E os 2 últimos anos eu presidi. E nesse momento, como presidente, a gente tem uma verba de representação porque tem viagens praticamente todos os dias. Nos 2 anos, eu visitei 214 municípios do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, olha só. E aí não tem diárias, né? Tu tem uma verba de representação para ocupar a presidência. E todos os conselheiros têm um jeton, que é um valor... Não é alto, é um valor baixo, bem baixo, eu não me lembro atualmente, mas é 100 e poucos reais, eu acredito, por reunião, porque cabe aos conselheiros, além de participar da reunião, ir até a reunião, buscar trabalho para fazer em casa. E os conselheiros examinam os projetos que são apresentados para a Lei de Incentivo à Cultura. Em 2015, quando eu cheguei ao Conselho, nós recebíamos cerca de 150, 160, 170 projetos ano. Ano? Quando nós saímos, isso estava perto de 1000. Meu Deus do céu. Quando atualmente são cerca de 6.000. Porque... Qual é a diferença? Assim, se nós pegarmos os editais, por exemplo, os editais do Fundo de Apoio à Cultura, ultrapassa os 6.000. Por quê? Porque aconteceu uma disseminação da informação. A informação chegou até o interior do Estado. As pessoas começaram a ficar sabendo que tinha recurso e elas começaram a participar, a escrever seus projetos. Aqui em Novo Hamburgo eu estive 2 vezes já trabalhando essa questão dos projetos, quando presidente do Conselho e também a convite da Secretaria Municipal de Cultura da atual gestão. Fazendo exatamente isso, ensinando a fazer projetos para que as pessoas possam submeter. Ora, há uma mudança no quadro de divisão dos recursos do interior. A atual gestão estadual, ela pratica uma política muito voltada à regionalização, o que é absolutamente correto, que cada região tenha os recursos daquela região, de acordo com alguns critérios, né, mas que sejam regionalizados os recursos. Quando sobra de uma região, então vai distribuído para as outras. Esse é um critério muito legal, porque é importante que se diga que Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Santa Maria, até mesmo Bento Gonçalves, Passo Fundo, são municípios que têm um movimento cultural extremamente intenso, forte, vigoroso, profissional e que precisa de aporte financeiro, precisa de recursos, precisa de investimento público. Não é a iniciativa privada que substitui o público, não, ele precisa de aporte. E é por isso que a volta para o interior, e o governador Sartori tinha uma expressão que ele usava que dizia dar atenção aos pequenos. Era essa a expressão que ele usava, dar importância. E o secretário Vitor Hugo, da época, o secretário foi extremamente parceiro durante todo o tempo. O secretário atuou junto com o Conselho Estadual e numa gestão que nós fizemos aqui em Novo Hamburgo o primeiro fórum estadual de cultura na periferia e na área rural. O primeiro da história de discutir essa temática, né, da cultura popular e daquilo que é feito na periferia e daquilo que é feito na área rural. Nós fizemos sobre folclore e não tradicionalismo, mas sim sobre folclore, lá em Ijuí, 2 congressos estaduais de cultura em Bento Gonçalves. Fizemos uma discussão pelo Estado com os seminários regionais. Acredito que se fez bastante e, principalmente, retirar essa imagem do Conselho, que era quase que um órgão de intelectuais inatingíveis, mas sim de pessoas comuns que são trabalhadores da cultura e que, por isso, devem estar onde ela acontece.
na minha gestão. A primeira sessão da minha gestão aconteceu como presidente. Ela aconteceu na Vila Safira, em Porto Alegre. E depois foi para Restinga, para Lomba do Pinheiro, foi para a periferia, porque ali havia um movimento cultural extremamente forte. E depois ela foi se expandindo para outros municípios, e nós estivemos onde chamados, né, para as discussões, para as grandes discussões, para os grandes temas, sejam eles onde fossem e de que fossem. O Conselho não teve partido político, tanto assim que eu fui eleito, não pelo governo, né, quando presidente eu fui eleito, pelos representantes da sociedade civil, dos órgãos de classe. Falei demais já. Não, mas era uma explicação extremamente importante a questão do Conselho Estadual de Cultura, né? Que muitos de nós não têm esse conhecimento, né? De como funciona, como é que é. E eu tenho uma dúvida, eu fiquei na tua conversa agora, fiquei numa dúvida de que é, aliás, uma das coisas que nós estamos tentando trabalhar em Novo Hamburgo, ver como vai ficar isso. Como é que funciona esse conselho, em rápidas palavras, nessa parte paritária? É a sociedade civil e a sociedade do governo. Isso é obrigatório em qualquer cidade? Não, vamos lá. O Plano Nacional de Cultura, que é lei, né? É bom que se lembre, é uma lei, deve ser cumprida. Ele estabelece que cada estado vai criar o seu sistema, que é o Conselho Estadual, que o nosso é um dos mais antigos do Brasil, tem 50 e poucos anos. O Plano Estadual, que foi criado na gestão Tarso Genro e sancionado, aprovado na gestão José Ivo Sartori, e o Fundo Estadual de Cultura. São 3 instâncias. E depois os municípios também devem ter essas 3 instâncias. Perfeito. Esse é o sistema, é o que se chama CPF, Conselho Plano Fundo. Esse sistema, ele deve estar alinhado em cada município. Agora, a representatividade estadual se dá de a cada 2 cadeiras da sociedade, uma do governo. E agora há municípios que ele é paritário, metade de representação do governo, metade de representação da sociedade. O governador Sartori inaugurou uma nova fase e o Eduardo Leite segue a mesma linha. Não tem nenhum funcionário público estadual, representante, funcionário da secretaria lá dentro do conselho. Até porque tu não pode, né? Tem que ser representante. Então, o governo escolhe entre pessoas da sociedade comprometidas com aquela causa, quais serão os seus representantes. E assim, ele elege um grupo. O governador Tarso Genro tinha também um elenco de pessoas muito interessantes que representavam segmentos, que foram indicados pelos segmentos. O governador atual buscou alguns intelectuais e pessoal vinculado às universidades e às artes em geral, mas também do interior do estado, também tem gente do interior do estado. Mas enfim, cada momento é um momento. Agora, nos conselhos municipais é o Sistema Municipal de Cultura que determina quantos representantes da sociedade e quantos do governo. O que vai efetivamente dizer se vai ter a representação da sociedade ou não, eu digo normalmente que são os horários das reuniões. Quando tu faz reunião pela manhã ou à tarde, tu já está sabendo que quem vai é funcionário público que está no seu horário de trabalho. Quando tu quer a participação da sociedade, tu provoca que ela vá à noite. 19 horas, por exemplo. Exatamente, então, é um excelente horário, porque as pessoas podem atuar. E tu não faz, por exemplo, se tu é um conselho de cultura, tu não faz na quarta, quinta, sexta e sábado, porque tu sabe que nesses dias são os dias que as pessoas mais têm trabalho, né? Principalmente a sociedade civil. A sociedade civil, né? É claro, os dias que mais tem trabalho. Então, o ideal sempre é uma segunda, que as pessoas têm folga, ou na terça, né? Que elas podem fazer essa doação, porque, na verdade, o conselho é uma doação da pessoa para a sociedade. Hoje pela manhã eu tive em Três Coroas e a discussão que se tinha era exatamente a função do conselho. Qual é? Para que existe? Para que está ali? É para discutir políticas públicas. Essa é uma pergunta que vai voltar agora, vai voltar.
Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa vice-presidência da Comissão Gaúcha de Folclore. A gente tem ouvido falar pouco, pelo menos aqui na nossa cidade, na nossa região, não sei se tem... Como é que tu sentes isso? Como é que tu trabalha? O que é a Comissão Gaúcha de Folclore? A Comissão Gaúcha de Folclore é uma organização da sociedade civil, não tem nada de governo aí. Há 73 anos atrás, estava nascendo o movimento tradicionalista. Estava sendo pensado, estava assim nos primeiros momentos, né? E o Érico Veríssimo, junto com o Dante de Laetano, junto com o Paixão Cortes, com o Barbosa Lessa, decidiram que havia que se preservar a amplitude da cultura, que não era só tradicionalismo, que não pode ser só bota e bombacha. Naquele momento, 73 anos atrás, os próprios criadores do movimento diziam não. Então convidaram alguns artistas plásticos, o Érico, que era uma grande liderança, e criaram a Comissão Gaúcha de Folclore, que era exatamente para preservar os hábitos, costumes, os fazeres e saberes da nossa gente. Isso que esteja dentro do teatro, da música, da dança, de todas as manifestações, da forma de vestir, da forma de comer, de falar, da nossa gastronomia, do artesanato, daquilo que se produz, da nossa arquitetura, do nosso patrimônio, ele é muito mais amplo. Com o passar do tempo, Fernando, não é estranho que aqui não se saiba. Muita gente não sabe. Aconteceu aquele boom, aconteceu aquele movimento, e daqui a um pouco o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, foi adquirindo força. Foi virando um movimento extremamente forte que hoje envolve 2 milhões de gaúchos, né, com o tradicionalismo. Mas naquele momento, com isso foi criado então numa estrutura de governo o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E obviamente o tradicionalismo engoliu o folclore. Alguns pesquisadores, como a Lilian Argentina e vários outros nomes, a Paula Simon Ribeiro e o próprio Dante de Laetano, eles continuaram fazendo pesquisa sobre o folclore das etnias, a etnia alemã, italiana, polonesa, foram pesquisando esse folclore, mas tinha muita força a divulgação do tradicionalismo. Logo em seguida veio a questão do nativismo, que foi outro movimento muito forte nos anos 70, final dos anos 70, né, metade para o final dos anos 70, e que representou também um boom econômico, porque aqui é importante que se diga que o movimento tradicionalista tem essa força porque ele representa nas cidades onde existe, e todas elas está presente, muitas vezes a única alternativa, a única opção cultural, a única opção, há um erro aqui, mas a única alternativa cultural que tem os jovens, que as pessoas podem frequentar numa cidade, é um CTG, é um grupo de danças tradicionalistas. E o folclore, as pessoas vão ficando um pouco intimidadas com o sotaque, com a comida da avó, com a forma de cozinhar, de cozer, de praticar as coisas mais simples da vida. E isso é o folclore. Esse é o folclore. Então, a Comissão Gaúcha de Folclore teve esse primeiro momento lá, teve um segundo momento com a Lilian Argentina, que se espalhou com vários pesquisadores por todo o estado, a pesquisar os maçambiques, os ternos de reis, os oilarai, as cantigas do divino, tudo, o carnaval, tudo que a religiosidade, né? Lá nos terreiros de Umbanda, nas festas religiosas católicas, enfim. Nesse momento, há um segundo boom. E o terceiro, eu diria que está para nascer, está começando a nascer agora, que é esse terceiro momento com uma nova geração,
que assume essa gestão, nesse momento presidida pelo Rogério Bastos, que é um jornalista, e o Rogério é um conhecedor, é um historiador e conhece tanto o tradicionalismo quanto o folclore, porém é um homem que deu mais de 800 palestras pelo mundo, até na China, falando sobre folclore do Rio Grande do Sul. Então, neste momento, retoma, e é muito próprio o que tu dizes, assim, de as pessoas não saberem exatamente o que é. Neste momento, começa a renascer. E nós tivemos, para que tenhas ideia, a semana do Farroupilha, que acontece em setembro, ela acontece há cerca de 35, 40 anos institucionalizada no Rio Grande do Sul. Neste ano de 2021, em agosto, nós tivemos a primeira experimento de Semana do Folclore no Rio Grande do Sul. E conseguimos chegar a 35 municípios felizes da vida, correndo pelo estado. E são poucos ainda, né? Mínimos, né? Para isso, né? Menos de 10%, 5% dos municípios do estado, né? Poxa. Pouco mais de 5%, 6, 7% dos municípios do estado, mas levando um pouco daquilo. Eu tive em alguns municípios, fui a vários municípios durante essa semana, exatamente com esse objetivo de ver o que tem lá. Mas quando a gente falava, vamos fazer a Semana do Folclore, vamos trazer, então daí falava o nome de um músico nativista. Não é nativista. Vamos fazer no CTG. Não vamos fazer no CTG, vamos fazer numa praça. Vamos fazer onde o público está. Vamos levar para onde o público está. Perfeito. É exatamente isso. E aí teve momentos brilhantes, né? De as pessoas descobrirem que aquilo é folclore, que a paçoca de pinhão que existe lá em Bom Jesus é folclore, que os chás produzidos em Jaquirana é folclore, que a forma de fazer o pão que existe lá em Antônio Prado é folclore, e que isto está fazendo parte. Então, é esse resgate. Na verdade, a palavra resgate hoje ela é quase proibida, né? Então, ela é feia. Mas é essa busca que nós estamos hoje de trazer de volta para o centro da mesa a discussão sobre o folclore. E isso não significa estar em oposição ao tradicionalismo. O tradicionalismo tem o seu espaço e continuará tendo lá com o movimento tradicionalista gaúcho, com o MTG, com os CTGs. E o folclore do lado de cá, para e passo, podemos atuar juntos em vários momentos, podemos... eu dou cursos lá para o MTG, para o movimento tradicionalista, o Rogério, que é presidente da comissão, é assessor de comunicação lá do MTG, nenhum problema com isso. O que nós queremos é que o folclore tenha o seu espaço. Ele me disse para falar bem rapidinho. Eu quase não preciso fazer perguntas, Pablito, percebeu? Eu deixo ele falar e fico aqui babando, né?
Oi pessoal, aqui é a Jordana, atriz, apresentadora e produtora cultural, e eu também tô no TAP. Nossa convidada de hoje é uma atriz muito especial para todos nós da cidade de Novo Hamburgo, eu tenho certeza, desde os 9 anos de idade, 9 aninhos de idade, ela ingressou na Paranoia Produções, no núcleo de artes cênicas Paranoia, e se tornou uma grande atriz. Tudo que ela toca, tudo que ela mexe é muito bem feito, vira ouro, que nem diz um amigo meu. Quero apresentar para vocês Jordana Eultz, a nossa atriz convidada de hoje, que eu tenho muito orgulho de estar entrevistando, que eu não sei se eu não vou chorar daqui a pouco, mas vamos lá. Jordana Eultz, tudo bem? Muito boa noite. Muito boa noite, muito boa tarde. A gente tá migrando pra noite ainda, né? Verdade, porque verdade. Boa noite mesmo aqui na Vale TV eu dou a partir das 8h30. Então agora é muito boa tarde. Fernanda, é um privilégio estar aqui contigo e com o Pablito, né? Que eu conheço o Pablito, olha, várias facetas do Pablito, Com né? certeza. Há muito tempo também. E esse personagem que ele fez, esse relógio, foi no espetáculo chamado Pra Cada Sapato um Pato, que acho que foi um dos meus segundos trabalhos. E este senhor aqui, esse apresentador, me colocou em cima de uma escada para fazer um relógio humano. Então era pra cada sapato um pato e o relógio era um sapato. Então eu ficava 25 minutos fazendo isso. Eu acho que tu faz muito melhor do que eu, Pablito. Deveria remontar contigo sendo relógio. Com certeza. 25 minutos com um sapato na mão e ganhou o prêmio de atriz coadjuvante com esse trabalho. Em 3 Coroas. Que foi sensacional, realmente foi um trabalho maravilhoso, né? Para cada sapato um pato. Mas Jordana tem muitas facetas. Uma delas é ser apresentadora do Vale News todas as noites, não, menos sábados e domingos, né? De segunda a sexta-feira, das 20h30 às 21 horas. Eu sempre falo que eu faço companhia até às 21 horas, mas às vezes a gente termina um pouquinho antes para dar o horário pro PC entrar depois com a estação, né? Então eu comecei na Vale TV já há 2 anos com o Vale News, com o telejornal, e no meio do caminho fui presenteada com Sociedade em Ação, que é o meu programa de entrevistas, né? Meu, aqui da casa, né? Que eu apresento, que é voltado às ações de cunho social aqui da cidade, da nossa região, está divulgando as boas ações. O Sociedade em Ação vai ao ar nas quintas às 11 horas da manhã. Pronto, ela já fez todo o meu show. Muito obrigado pela participação da Jordana. Tudo que nós íamos falar, não, nada disso. Mas tem muito mais. Temos muito para falar, né? Jordana, eu vou te apresentar aqui rapidamente pelo teu currículo, que era extenso, mas que, deixa eu ver, não, e ficou grande mesmo, ele botou todas as coisas, a produção, vou te contar. Se eu disser alguma coisa que não combina, por favor, você vai falando. Jordana Eultz tem atualmente 20 anos, dia 18 de janeiro ela completa 21 anos, eu fiz isso na minha agenda ontem, por isso que eu lembro. Natural de Novo Hamburgo, é atriz, apresentadora, jornalista, professora de teatro no Núcleo de Artes Cênicas Paranoia e também na Lux Models em Porto Alegre, produtora cultural, bailarina e organizadora do Dançando, a nossa mostra de dança cidade de Novo Hamburgo. Há 11 anos estuda e trabalha com teatro. Já participou de mais de 20 espetáculos teatrais. Foi premiada como atriz de destaque e melhor atriz coadjuvante no Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo por Os Ninguéms, espetáculo adulto, da qual ela participa. Aprendendo a Ser Criança Infantil, Rá-Tim-Bum Infantil, Rolante no Festival de Teatro do Vale do Paranhama. Foi premiada como melhor atriz coadjuvante adulta pelo espetáculo Sonho de Voar, que aliás está em montagem ainda até hoje. Em Campo Bom, melhor atriz coadjuvante por Hoje é Dia de Marias. Fala um pouquinho de Hoje é Dia de Marias antes de eu continuar. Hoje é Dia de Marias. O que é esse espetáculo? Ele é um espetáculo feito por mulheres, para mulheres, mas também para todos os públicos, né? Ele é um espetáculo de textos autorais, então as atrizes, além de estarem atuando, também são as escritoras da maioria dos textos que a gente tem. E a gente fala sobre ser mulher nas várias facetas, né? A gente fala de preconceito, de desigualdade, de que a gente, de todas as facetas que a gente pode ter, a gente pode ser tudo que a gente quiser.
E aí o Fernando, muito gentilmente, esteve aberto às nossas vontades, às nossas falas e dirigiu esse espetáculo. Então, o espetáculo que a gente está na terceira montagem já. A gente montou Hoje é Dia de Marias, depois Hoje é Dia de Marias, Outros Olhares. A gente modificou o elenco, alguns textos, alguns permaneceram porque tem mensagens que a gente precisa continuar passando. E agora o terceiro, que é Hoje é Dia de Marias, Novos Olhares. Então, ele também, assim como o Sonho de Voar, ele é um espetáculo que tem muita história ainda pela frente, porque a gente pode ser muita coisa. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Então ele é um espetáculo que foi um presente para todas nós e para todo mundo que assiste também. Ele é um espetáculo diferente porque a gente não faz o palco italiano, que é a plateia sentadinha assistindo, as atrizes em cena, mas é um palco de arena. Então a plateia vai junto ao palco acompanhar toda a atmosfera que é criada pelas atrizes em cena. E esse espetáculo é um presente pra mim, porque eu fiz uma personagem na primeira versão que a gente, Fernando viajou, não sei o que aconteceu, e decidiu me botar pendurada no teto do Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. E quando fomos a Campo Bom, eu achei que eu ia fazer no palco, e ele disse, não, vamos pendurar no teto de novo. E aí eu fazia a Maria Louca na primeira versão, na segunda versão eu já fiz Maria Louca, a Maria, que falava de todas as Marias, e a Maria com depressão, que é um dos textos que eu acho que mais choca, não só as Marias, mas também as outras pessoas, né, os homens que assistem. E o Maria Depressão é um texto autoral meu, e é um texto que eu gosto muito de fazer, embora às vezes brigue um pouquinho com o diretor, que acha que eu preciso trocar, melhorar, dá para uma outra atriz fazer, mas que acredita muito no meu potencial e tem dado certo, e espero que em 2022 a gente consiga tocar para frente esse espetáculo. Terceiro espetáculo, é uma trilogia, né, de uma certa forma, mas eu passei aqui batido no Sonho de Voar. Sonho de Voar é um texto muito específico do Léo e Bia, né, do nosso querido Oswaldo Montenegro, do qual tu tens um contato muito forte com ele, né? Nós já vimos ele aqui em Novo Hamburgo, já conversamos com ele em Gramado e tal. Conta um pouquinho do Sonho de Voar para mim, por favor, que é muito importante. Sonho de Voar, ela é a peça da minha vida, sabe? Eu tenho uma identificação muito grande com o Oswaldo, porque ele é meu artista favorito. E ontem ele estava em Porto Alegre fazendo show e eu não pude ir. Eu lembrei disso agora. E quando tu apresentou Sonho de Voar, o Léo e Bia, o filme, né? Nós estávamos na briga, eu e a Victoria, de quem ia ser a Bia e quem ia ser a Marina, né? O nome do filme é Léo e Bia, então, mas conta uma história de um triângulo amoroso de 6 artistas que trabalham com a arte no auge da ditadura militar. E aí eu vi o filme, me encantei, a gente montou um elenco selecionado. Quando o Fernando falou, não, você vai ser Marina, eu disse, meu Deus, eu não consigo, eu acho que eu não consigo, eu acho que é demais pra mim. E a Marina se tornou muito Jordana e a Jordana muito Marina, né? É a personagem da minha vida, a peça da minha vida, fala sobre arte, fala sobre a época da ditadura militar, tem muitos temas atuais hoje em dia. E a gente teve a oportunidade de conversar com o Oswaldo Montenegro sobre estar nos fazendo a peça. Ele liberou os direitos autorais das músicas para que a gente usasse também o texto, né? Porque é tudo de direito dele. E a gente adaptou, então, para Sonho de Voar. E é um espetáculo que a gente começou em 2018, 2019. 18, né? eu acho. 2018. Passamos por uma modificação no elenco. E estamos aí ainda firme, e eu acho que também é um espetáculo que tem que rodar muito, porque ele pega uma temática adolescente adulta, né? Todas as temáticas, mas acho que o adolescente se identifica muito com o que a gente passa. Porque começa a Marina com 16 anos e ela termina a peça com 18, 19 anos. Então tem uma passagem de tempo. Tem uma mudança drástica que eles saem de Brasília pra viver spoiler não, spoiler não. Mas é um grupo de atores que tem o sonho de deixar o Planalto Central, Brasília, e viver de arte em outras cidades. Se eles conseguem ou não, tem que assistir a peça. Sonho de Voar, tá aí, filho. Jordana, recebeste prêmios nos festivais de Viamão, Gravataí, Arroio dos Ratos, Novo Hamburgo, Três Coroas. Participou também dos esquetes e peças teatrais Quando Crescer, Quero Ser Criança, que é um texto meu, mas que eu tenho muito orgulho de dizer que é um dos melhores textos que eu, na minha opinião, escrevi. Eu acho que é bem legal mesmo. Apresentações em todo o estado, foi o espetáculo que mais, do nosso núcleo de artes cênicas Paranoia, mais apresentou em todo o estado, né? Foram muitas.
João Mequetrefe, Bodas de Sangue, Ilha dos Açores, espetáculo premiado pelo júri do 23º Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo, o mais antigo do país. Mas daí começou a entrar cinema na tua vida e daqui a pouco a gente já entra em televisão. Mas no cinema, o filme Anitta, lançado no 44º Festival de Cinema de Gramado, e Flora, no João Ambiente, é isso? Exatamente. 7 curtas-metragens já, destacando a menininha como protagonista. E aí, como é que entrou o cinema? É uma nova paixão? É uma nova paixão. Eu acho que eu sou apaixonada pelos 3 trabalhos que eu realizo, né? Eu tenho o privilégio enorme de já ter passado pelo teatro, pelo cinema e pela TV, onde eu tô todos os dias, não atuando, mas apresentando, né? E o cinema, ele veio muito naturalmente, porque quando eu comecei a fazer teatro, eu também comecei a fazer TV e cinema. E todo ator que começa um curso quer logo botar em prática, mas a gente precisa de um estudo antes de começar, né? Não é simplesmente cair num set de filmagem e achar que é fazer teatro, porque a TV, o cinema e o teatro são 3 formas de atuação completamente diferentes. E o cinema, Fernando, ele vem na minha adolescência ainda. O primeiro filme que eu fiz foi Anitta. Também acho que todos os trabalhos que eu fiz, as personagens são os presentes na minha vida, eu carrego todas. Fazia o papel da irmã da Anitta. E eu fui convidada para fazer Anitta, que é a história da Anitta Garibaldi antes de ser, enfim, a heroína. E nós gravamos em Santa Catarina, Rolando Christian me convidou, então, com a direção de Olinda Estevam. E eu fiz a irmã da Anitta, a Manuela, a irmã mais velha depois da Anitta, né? E eu tinha 13, 14 anos, então foi uma aula de história ao vivo pra mim, né? Porque a Anitta foi a Arena de 2 mundos, tem muita história aqui, tem muita história lá. E eu poder vivenciar essa história, né? Ela tem uma história muito bonita, porque ela, quando o pai morre, ela assume, né, a casa. Ela se torna como se fosse uma figura, não paterna, mas principal da casa, né? Porque eles têm muitos irmãos. Então, o primeiro casamento de Anitta, pelo que eu sei, pelo que a gente encena, ele não acontece por amor, ele acontece por uma necessidade, né? O pai morre. Até tem uma cena que eu falo com a Lizzie Souza, que é quem fez a Anitta maravilhosamente bem. E sempre ela faz vários trabalhos como a Anitta, porque eu digo pra ela que eu vejo a força de Anitta. Tu ainda tem nela. Contato com ela? Tenho contato com praticamente todo elenco ainda. Que bacana. E a gente faz uma cena, uma das mais inesquecíveis, porque tava muito frio. E a gente fez uma cena na Lagoa, uma das últimas cenas que a gente rodou. E eu pergunto pra ela se ela realmente gosta dessa pessoa que ela vai casar. E ela diz que não, que se for preciso tirar a família da fome, ela casa até com... Não sei se pode falar a palavra, mas... ela casa até com aquelas criaturas que moram lá embaixo, né? E aí ela casa por uma necessidade. Depois, sim, ela se apaixona por Giuseppe. E aí ela se torna Anitta, né? Anitta Garibaldi, né? E foi um privilégio trabalhar com esse pessoal todo que a gente trabalhou. A gente foi premiado em alguns festivais também. E a gente lançou o filme no Festival de Cinema de Gramado, né? Então, passar pelo tapete vermelho, ainda muito jovem, uma baita de uma experiência. E depois veio o João Ambiente, que ele é um projeto itinerante falando sobre o meio ambiente. Ele é uma animação. Ele é um média-metragem todo animado, voltado a crianças, com uma família real. Então a gente fala sobre o meio ambiente de uma forma divertida. E o João Ambiente acabou sendo um ônibus que rodou vários lugares, levando essa conscientização para as crianças. Que barato, que coisa linda, né? Bom, depois começaram os trabalhos na televisão. Aí, além da Vale TV, né, os 2 seriados para a TVE, o Formigas, sendo o elenco principal, e participação especial do seriado Lua em Câncer. Atriz do comercial Saque Pague, é isso, né? Isso. Campanha de final de ano. Atualmente apresenta o programa Vale News, que nós já falamos, Sociedade em Ação, que nós já falamos também. Que loucura, né? É uma ascensão assim rápida, né? Em 11 anos tudo isso. Mas a gente não pode deixar de falar da Rede Globo de televisão, onde tivesse um convite, né, de uma certa forma, graças ao Marcelo Aquino, que está um dos atores que já passou aqui pela nossa bancada também. Fosse para o Rio de Janeiro e lá, teste para a Rede Globo de televisão. Como é que é fazer teste para a Rede Globo? Hein? O Marcelo, ele me conheceu no meu primeiro festival de teatro. Ele foi jurado do meu primeiro festival de teatro, que eu fiz os Ninguéms. E eu, anos depois, remontei também os Ninguéms.
E aí ele me conheceu, gostou muito, e na época a Globo precisava de crianças, ia começar a Avenida Brasil e tudo mais, e ele disse, eu vou te levar pra lá, você faz um cadastro no RH de elenco, porque na Globo não é simplesmente tu ser um bom ator, tem toda uma preparação, uma burocracia. E eu fui pela primeira vez, ai, Fernanda, eu acho que eu tinha por aí também uns 11 anos, né? Não, 10, 11 anos. E aí conheci o Lauro Macedo. E aí fiz o meu primeiro texto na Globo. E aí esse material ficou arquivado por caso a Globo precisasse de uma atriz naquela época, né? De franjinha e tudo mais. E anos depois eu tive o privilégio de poder ir renovar esse material, já com meus perto dos 18 anos. Ainda não tinha idade para ser elenco adulto, mas elenco tinha ainda, eu tinha idade. Com 17, né? Eu fui com 17 anos. E aí fui de novo ao encontro do Lauro. Tive o privilégio de fazer um texto maravilhoso. E aí a gente fica nervosa dentro da Globo, né? Porque tu vê artista por todos os lados e tu tem que fingir naturalidade, tu não conversa, tu não tem que ser um deles, né? Tem que agir como um deles. E aí, muito nervosa, mas muito grata, muito confiante. Entrei na sala, uma sala toda verde, né? O chroma key verde, um câmera e o Lauro. Ele disse, vamos ensaiar o texto e depois a gente grava. E eu, no ensaio do texto já, ele olhou pro câmera e disse, você gravou? E o câmera, gravei. Ele, então valeu, já tá ótimo. Aí eu disse, caraca, eu viajei tudo isso pra fazer uma vez só. Aí eu falei pra ele assim, você não quer fazer de novo? Porque essa é uma oportunidade da minha vida, né? Então se eu achar que eu posso fazer melhor, eu dei a opção pra ele, né? Ele disse, não, foi super bem e tudo mais. E bem-vindo ao Rio de Janeiro, e já me indicou para outras coisas também, mas eu estava na transição para os 18 anos, então eu não tinha completado o meu ensino médio. Para eu mudar toda a minha vida naquela época para o Rio, não tinha como, né? Embora eu pudesse morar talvez com o Marcelo, que não era emancipada, eu não tinha completado o ensino médio. Mas foi uma passagem muito boa da minha vida. Eu nunca esqueço o Lauro falando bem-vindo ao Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro um dia com certeza vou estar por aí. Pois essa é a pergunta. Se surgisse a oportunidade de ir para a Rede Globo de televisão neste momento da tua vida, tu irias? Olha, Fernanda. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguidinha com mais programa Tá. Não saia daí, hein? A gente já volta. Não chora, Tony, não chora, Tony. Por que tu está chorando, Tony? Só... Pablito, Pablito. Yo estoy llorando porque
Ela vai pro Rio de Janeiro. Já fosse convidado para trabalhar na Rede Globo, Tony? Mas claro. Ó, Pablito, eu hoje estou com o Tony. Eu venho de Buenos Aires para a Globo. Fazia tanto sucesso, mas tanto sucesso. Tu fazia o mímico do Faustão, não era? Quem fala Faustão? Não era o mímico do Faustão, aqueles? Os sombras, aqueles, não? Não era isso? Mas que coisa, né? Não, eu cantava. Mi Buenos Aires querido. De novo isso, já é a 4ª vez que ele faz isso. Isso me trouxe sucesso. Jordana, Rede Oi. Globo de televisão, Jordana. Rede Globo é um planeta mágico, é alguma coisa diferenciada? Que É a isso? Disney brasileira. A Disney. Eu acho, Fernando, que a Rede Globo, ela pode ser muito ilusória, né? A gente tem que ter na cabeça que sucesso e fama são coisas diferentes. Tu pode alcançar a fama e não fazer sucesso, ou tu pode fazer sucesso, né? E eu acho que eu tô vivendo os melhores momentos pessoais e profissionais aqui onde eu tô hoje. Tô muito realizada com os meus trabalhos, mas eu acho que é uma oportunidade. Não sei se só para atuação ou para jornal também, né? Para jornalismo também, que é um ramo que eu estamos investindo aí, tô gostando. Mas não fecharia essa oportunidade, mas pensaria com muito carinho antes de ir. Depende do contrato também, depende do que é, o que a casa precisa. Se eu posso oferecer o que a casa precisa, podemos ir. Eu não sei se te respondi, tô em cima do muro, tá né? Bom. Mas Primeiro... sim, iria pra Globo se eu puder atender a necessidade da casa e se for alguma coisa que eu gostaria de fazer, né? Porque eu não gosto de fazer trabalhos, eu não faço mais trabalhos do qual eu não gosto de realizar. Antigamente eu fazia algumas coisas assim que não eram o que eu gostava, sabe? Eu fazia pela experiência, pelo início da carreira, né? Não que eu seja, né, a melhor nem nada, mas já passei por muita coisa, né? Então se eles me ligassem hoje, eu toparia ir pro Rio sim, tomar um cafezinho e ver o que acontece. Ver o que acontece. Primeiro, produção, ou posso terminar aqui ainda? Não, não pode. Então vamos lá, fala aí. Temos bastante audiência por aqui. Meu Deus, vamos lá. Marcos Dresch mandou palminhas. Agora a comunicação também por emojis, né? Ai, A gente tem o adoro. Vitor, nosso amigo da Paranoia. Que Bota ela no vídeo. Isso. O Vitor, nosso amigo da Paranoia, que disse que está nos acompanhando, está um ótimo programa. A gente tem a Grazi Sauer Branco, beijo, Luiz Fernando Rodenbusch, arrasando como sempre. Marilene Torres, boa noite, querida. Manda abraço pra Rolante, revista Noite Jovem. Ai, amo! Olha Beijo aí. pro pessoal do Noite Jovem Rolante de na Rolante. audiência. Minha família materna é de Rolante. Infelizmente, eu tenho pouco tempo de estar em Rolante, mas sempre que eu tô lá, eu vou dar uma passada lá, tá, Mari? Beijo pra todo mundo. Ó, Marluza Carló, beijos, querida. Beijo! Júlio César Apolo disse, bah, entrei atrasado. Tá na audiência, né? Isso que importa. Tá bom. E daqui a pouco eu venho atualizar vocês. Mas Tá bom. bom. Olha só, destaque 2020 como repórter e jornalista com cobertura eleitoral, eleições cidadãs da Vale TV. Participou de entrevistas com destaque para o programa Sem Noção, Programa Tá, onde já trabalhou também, e Conversa de Peso. Programa de quintas está faltando aqui. E o Estação Hamburgo. E o Estação Hamburgo, né? Em 2017 apresentou o 40º Oktoberfest de Esteio, concurso de passarela e postura, foi premiada com o Broto Verão Novo Hamburgo em 2014. Participou de concursos locais e modelos em São Paulo em 2016. Hoje, professora de teatro infantil, apresentadora, teatro infantil, juvenil e adulto, com foco em expressão corporal, liderança, desinibição e criação de personagens e cenas. Principalmente na Lux Models em Porto Alegre. O que está acontecendo com a capital? A capital está vindo lá para buscar as pessoas do interior, então é isso? Quando tu fala Lux Models Porto Alegre, é o local que eu menos fico, que é na empresa, né? Eu tive o privilégio de conhecer a Lux, que é uma produtora de modelos, há 2 anos atrás contigo. Todo esse currículo que vocês escutaram aqui vem deste moço, deste senhor apresentador. Agora é minha E aí a Lux, nós dávamos aula, eu e o Fernando, eu auxiliar do Fernando.
E aí veio a pandemia, a gente precisa se reinventar, e a Lux sempre focada nesse desenvolvimento pessoal dos alunos, nessa reinvenção, e a gente trocou a logística. Ao invés das outras cidades virem até a gente, nós vamos até as outras cidades, porque a gente consegue abranger um público muito maior. Este último final de semana eu estava dando aula em Passo Fundo, mas a Lux está dando aula em Santa Catarina e também no Paraná. Já subimos os 3 estados da região. Todos os finais de semana viajando, toda menina. Sexta-feira, pé na estrada, toda sábado e domingo, uma turminha nova. Isso é muito gratificante, porque eu dou aula para crianças. Que experiência, hein? Então, nossa, é demais. O carinho que a gente recebe com as crianças, com as famílias é surreal. Então, a Lux, pensando nisso, na semana retrasada eu estava no Paraná. Então, tempo, dinheiro, a logística não fecha às vezes para um modelo vir à capital, que é onde tem muitas oportunidades. Então a gente inverte, nós vamos até eles levar essa oportunidade. E depois eles têm um grande de um desfile onde eles são apresentados para as agências. A minha parte é a parte de preparação pessoal e também artística das crianças. Então eu sou pelo de teatro, TV e cinema e passarela para Lux. Toda sexta-feira, pé na estrada para conhecer uma cidade nova, uma turminha nova. Que coisa boa. Bom, esse foi um currículo, assim, um resumo de um currículo de uma pessoa que começou aos 9 anos de idade, hoje com 20 anos, 11 anos se passaram. Começamos as perguntas dos telespectadores, então agora. Ai, que medo. Meu Deus do céu. Felipe Hoff, Lagartixa. Ah, sim. O quão importante tem sido a tua ligação com a arte? Nossa, meu primeiro contato com a arte não foi sendo artista, né? Foi sendo telespectadora. E a arte é minha metade, né? O Oswaldo Montenegro tem uma frase que é porque é metade de minha plateia. E é muito verdade isso pra mim, né? Eu respiro arte o tempo todo, eu faço arte o tempo todo, eu vejo arte o tempo todo. Então acho que Jordana sem a arte, Jordana Eutz, né? Não existiria. Né? E eu sou muito grata por poder ter participado de várias expressões artísticas, né? De várias formas artísticas, de teatro, de cinema. Felipe, eu fiz um pouquinho de circo, mas não sou boa pro elenco do Partage, já pode me cortar. Então, assim, eu sem arte, eu acho que não existe o Jordana Eutz, né? Que é o meu nome artístico. E essa pergunta precisa refletir bastante, porque eu acho que eu consigo ver arte em tudo por trabalhar com arte. Então tudo que eu vejo, eu disse, cara, isso é uma ideia, isso pode ser diferente, vamos trazer a arte pra cá, sabe? Então Jordana sem arte não existiria. E eu sou muito feliz por poder inspirar outras pessoas também a essa arte. Eu comecei com 9 anos de idade, e a idade de muitos dos meus alunos. Então eu falo exatamente isso, eu tenho só 20 anos. Mas eu tenho 11 anos de estrada, não sou dona da razão nem nada, mas eu já vivi muita coisa e eu acho que não só a Jordana precisa ter uma relação com a arte, mas todo mundo precisa ter uma relação de amor, de afeto e de respeito pela arte, pelos artistas. Onde Jordana Eutz quer chegar? De quem que é essa pergunta? Do Luiz Fernando Rodenbusch. Onde a Jordana Eutz quer chegar? A Jordana Eutz quer chegar num reconhecimento, não na fama, porque a fama ela passa. Eu acho que quando tu é reconhecida e admirada é uma coisa eterna. E eu acho que isso é referência para pessoas da minha idade atual, das pessoas que vão começar nessa trajetória. E eu quero conhecer muito mais coisas, eu quero aprender muitas mais coisas. E eu quero chegar a um ponto de explosão de uma felicidade profissional junto com a felicidade pessoal. Então eu quero continuar trabalhando com o que eu trabalho, me especializando cada vez mais, aprendendo coisas novas e trocando com as pessoas. Eu acho que eu me descobri uma Jordana professora, sabe? Que não é a dona da razão, volto a dizer aqui, mas que eu gosto dessa troca, é por isso que eu gosto de dar aula. Então eu quero ser referência, é uma boa referência e quero continuar trabalhando com o que eu trabalho e sendo feliz fazendo isso. Porque quando eu perco as borboletas no estômago, antes de começar o jornal, antes de entrar em cena, antes de dar aula, não tem mais por que eu fazer. Então acho que quando passar essas borboletas, acabou o sentido. E graças a Deus elas ainda estão aqui dentro e pretendo que permaneçam por muito mais tempo.